Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Olha só, chegou a vez de falar de um grande cara da literatura. Esse cara aqui, Charles Baudelaire. Conhece? Vamos falar já já. Não sai daí. Mas antes, deixa eu falar uma coisa urgente com você. Para que a gente continue tendo mais vídeos aqui no canal, e a intenção é continuar sim, eu preciso que você siga o meu canal, que você se inscreva aqui embaixo, para você também receber as notificações, as novidades que o canal vai apresentar. Então, por favor, me ajuda para a gente continuar e ter muito mais conteúdo aqui no canal Café do Escritor. Charles Baudelaire, As Flores do Mal. Já ouviu falar desse livro? Ele é simplesmente o livro que é considerado como o início, são os poemas que são considerados os primeiros poemas modernos. E o Charles Baudelaire é um francês, eu já vou dar um pouquinho mais de informações sobre ele, que escreveu esse livro aqui, que no caso eu tenho uma versão bilíngue. Se você lê francês, aproveite. O meu francês é muito ruinzinho, então eu tenho que ter a versão em português. Mas se você consegue ler em francês, você vai perceber toda a riqueza desse texto. Bom, quem que é esse cara? Charles Baudelaire. Baudelaire nasceu em Paris em 1821 e faleceu em 1867. O Baudelaire perdeu o pai aos 6 anos de idade e a mãe dele casou novamente com um tenente-coronel. Ele nunca perdoou a mãe por ter casado novamente. Toda essa desilusão na vida dele em relação ao pai, à mãe, ao padrasto, o padrasto acaba enviando ele para a Índia. Ele consegue fugir da Índia e voltar para Paris para se dedicar exclusivamente à literatura. Ele tem a sorte de ganhar uma herança paterna, o que permite a ele não precisar trabalhar. Ele tem muito dinheiro. Isso permite que ele só se dedique à literatura. E aí é que nasce essa aura em volta desse escritor. Ele é considerado o primeiro poeta moderno, o primeiro poeta que aborda temas, que eu já vou falar um pouquinho mais, que não eram tratados até então, principalmente em relação ao realismo. Bom, ele é considerado um flâneur. O flâneur é aquele cara, o dandy, aquele cara que sai e passeia pela cidade. Ele não trabalha, ele não faz nada, ele só passeia e observa a cidade. O que a cidade tem de bom e de ruim? Então, é uma boa vida, é um bom vivant que simplesmente passeia pela cidade. Então, esse ato de a flânerie, que é o ato de andar pela cidade e reconhecer lugares e verificar as coisas com pessoas e tudo mais, e fazer essa análise da cidade. Bom, Paris justamente naquela época sofreu uma renovação na cidade. Então a cidade tinha muitas áreas ainda medievais e o Napoleão III contrata um engenheiro chamado Georges Eugène Haussmann. E esse engenheiro, então, é responsável por tirar as casas antigas, refazer os esgotos por baixo de Paris, construir esses prédios que hoje em dia Paris é famosa e linda e conhecida. Então ele reconstrói Paris, tira toda aquelas coisas antigas, degradadas, sujas, com muita poluição e degradação. Enfim, ele renova, eles tiram todas aquelas casas velhas e constroem esses prédios que estão até hoje, que são esses prédios do século XIX em Paris. Isso é bom? Não para Baudelaire. Para ele isso é um ultraje, porque tira da cidade a sua essência. É uma plastificação da cidade, é uma renovação artificial. Aquilo não é a cidade dele. Aquilo não é o que ele conhece. Então, quando ele sai pela cidade com a sua flânerie, as suas caminhadas de observação, ele fica horrorizado
e ele começa a colocar isso nos seus textos, na sua poesia, em todo lugar. Então existem discussões, sofrimento em relação a essa renovação, essa descaracterização da cidade antiga de Paris. Claro, né, sabemos que a reclamação dele não resultou em parar com essa renovação, mas resultou em muitas medidas no que está aqui nos textos de As Flores do Mal. Então Baudelaire ele captura literariamente essa transformação estética de costumes da segunda metade do século XIX, que é quando se estabeleceu que começa essa modernidade. Então, o Charles Baudelaire com o seu Flores do Mal, o Gustave Flaubert com o seu Madame Bovary, que é o primeiro romance moderno, eles passam a utilizar novas formas de abordagem, que são coisas mais nuas, mais cruas a respeito do que acontece. Tem algumas características específicas. Uma das características é que existe uma dualidade entre coisas abstratas e as coisas concretas que estão acontecendo na Paris, na cidade do poeta. Então, ele liga essa coisa concreta de mudança, de alteração, com coisas abstratas, que é da cabeça dele, da poesia dele. Depois vou mostrar um exemplo aqui que talvez fique mais claro isso. Então, essa entre o abstrato e o concreto, como isso pode, essas ligações que ele faz. Ele também faz uma projeção do mundo interior dele para o mundo exterior. Tudo que está à volta dele, tudo que ele observa, que ele sente, que ele utiliza, são os sentidos, os cheiros, o que ele enxerga. Isso vem de dentro para fora. E aí a gente tem a sinestesia, né? Que é esse envolvimento de todos os sentidos do poeta e da cidade e dos eventos que ele presencia e que ele traz para dentro da poesia dele. É curioso também que não existe espiritualidade na poesia dele, não existe nada espiritual. Embora alguns poemas e algumas coisas ele é chamado de satanista. Mas eu achei muito interessante a leitura porque, por outro lado, ele parece ter sim uma espiritualidade pessoal, mas ele não demonstra isso como uma crença. Ele simplesmente, em alguns casos, você consegue perceber algumas nuances mas ele não é espiritual. Ele simplesmente coloca algumas coisas e a coisa é mais para o lado satanista, mas fica tudo muito dúbio, você não tem certeza. E um outro traço muito grande dessa poesia é a degradação. E ele tem essa perplexidade, como eu já falei, com essas mudanças que vão acontecendo. Então, se por um lado tem a degradação, aquela coisa suja, aquela coisa imunda, podre ou coisa assim, por outro lado tem a beleza que ele evoca, que ele gosta e tudo mais. Mas tem os dois, tem a sujeira, tem a podridão e tem a beleza. E isso é todo um universo que ele trabalha, que ele constrói na sua poesia. E ele sempre tem essa posição, essa maneira de ser, de tédio, de inapropriado. Ele sempre está se sentindo inapropriado, deslocado no local onde ele está. Observa, mas ao mesmo tempo ele reclama, ele não está contente com nada, né? Nem do bom nem do ruim. E as coisas se misturam muito. Como eu falei, tem o feio e o belo, mas o belo ele consegue tirar do feio, do degradado. Então não é óbvio, não é aquela beleza óbvia que os poetas até então falavam, elogiavam. Não, ele vê beleza onde está o feio. E isso é muito novo, né, quando isso começa a aparecer. Por isso que é considerado uma poesia moderna. Eu vou ler aqui um dos poemas mais famosos, que é O Albatroz. Vamos lá. O Albatroz. Às vezes, por prazer,
os homens da equipagem pegam um albatroz, imensa ave dos mares, que acompanha indolente parceiro de viagem o navio a singrar por glaucos patamares. Tão logo estendem sobre as tábuas do convés, o monarca do azul, canhestro envergonhado, deixa pender, qual par de remos junto aos pés, as asas em que fulge um branco imaculado. Antes tão belo, como é feio na desgraça! Esse viajante agora flácido e acanhado, um com o cachimbo lhe enche o bico de fumaça, outro, a coxear, imita o enfermo outrora alado. O poeta se compara ao príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da seta no ar. Exilado no chão, em meio à turba obscura, as asas de gigante impedem-no de andar. Então aqui fica claro, o poeta se compara a esse albatroz, que é despido da sua majestade dos ares, ele está lá jogado, os marinheiros ficam fazendo todo tipo de malvadezas com essa ave magnífica, e o poeta é como ele se sente, que é derrotado, é colocado na lama, é colocado no chão, dele é tirado toda a majestade, tudo que ele deveria ecoar, as pessoas tiram dele. Então esse é o belo, como eu já falei, e tem o feio, jogado, destruído, arrasado. Bom, um pouquinho de Charles Baudelaire para vocês. A edição que eu tenho, que eu falei que é uma edição bilíngue, que é excelente, é da editora Nova Fronteira, com tradução de Ivan Junqueira. Como eu falei, tem as duas versões, se tem francês de um lado e português do outro. Então, se você conseguir ler francês, muito melhor, você consegue entender tudo e muito mais do que o poeta escreveu e o que ele queria dizer com essa não somente os assuntos, né, mas a musicalidade do texto e tudo mais. Então fica a minha dica, leia Charles Baudelaire. Ele tem outros livros também, mas o principal é esse aqui, As Flores do Mal. Ele tem alguns livros em prosa que ele fala sobre a modernidade, existem também, fala sobre a cidade, sobre os costumes, sobre a beleza, sobre a moda e várias coisas, tem uns textos bem interessantes, mas eu sugiro você começar pelos poemas, porque você vai encontrar muitas coisas interessantes. Esse livro também tem muitas notas, tem uma biografia bastante extensa, onde você pode entender tudo o que aconteceu com o poeta, e recomendo, conheça Charles Baudelaire, o primeiro poeta moderno. Pessoal, essa é a minha dica para hoje. Por que ler Charles Baudelaire? Por que ler As Flores do Mal? Para que a gente entenda um pouco mais de onde vem a poesia, os caminhos por que passaram os poetas, o que motivou que eles escrevessem dessa forma. Então é importante a gente ler os antigos, assim como a gente lê os atuais, assim como se você é poeta, você escreve, você lê, você participa, você é o arauto desse momento que o poeta consegue trazer para o papel o espírito do tempo, aquilo que está acontecendo. Então continue com essa escrita, continue a escrever, mas continue a ler também e conhecer cada vez mais outros poetas, se você ainda não conhece esses. Pessoal, curta o vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo e também me segue no canal Café de Escritor para que você receba todas as atualizações, as novidades que a gente vai tendo aqui no canal. Um grande abraço e até mais!